no Sindicato dos Bancários, e aí foi quando nós tivemos contato com a apresentação que ele fez e todas as informações relevantes que nós queríamos também trazer para a nossa base. E aí o debate vai ser filmado diante de vários colegas que não puderam comparecer, para que eles possam acompanhar depois pelas redes. Vai estar disponível depois no site da UFCG, tá certo? Então eu queria agradecer a presença de todos e todas, a professora Ângela que vai mediar aqui o debate, e só queria fazer dois informes bem rápidos, que enfim, avisar que mais uma vez, por mais um mês, a DUFCG está sendo prejudicada por uma medida ainda arbitrária, que a gente considera arbitrária, porque é a única entidade sindical dessa universidade que está sendo, mesmo com liminar, não está tendo o seu direito respeitado, ou seja, nossas contribuições não estão sendo descontadas em folha, como vem sendo para a DUC, para a DUFPATOS, Sintesp, ou seja, a gente está recebendo tratamento diferenciado, possivelmente em razão dos enfrentamentos que a gente tem tido, tanto com a administração quanto com o governo federal. Não sei se todos sabem, mas no último sábado a DUFCG fez uma manifestação junto com os estudantes para sinalizar para o ministro da Ciência e da Tecnologia que nós não estamos contentes com o corte, com o contingenciamento, que nós queríamos explicações para saber como é que vão financiar as nossas pesquisas, como é que os nossos estudantes vão continuar os seus mestrados e doutorados a partir de setembro, porque só tem bolsa garantida até setembro, enfim. Nós queríamos fazer todo esse questionamento, fomos lá, e enfim, a tentativa de desmoralização do sindicato, de criminalização das lutas está vigente, infelizmente. Nós estamos sendo atacados, mas, como sempre, eles querem reverter isso e nos atacar, dizendo que nós é que somos os baderneiros, os que não deixam as pessoas participarem do evento. Não foi nada disso. A gente foi lá para debater com o ministro, para cobrar dele explicações. Enfim, ele acabou desistindo, não estava apto ou não tinha disponibilidade para debater, não tinha argumento simplesmente, então ele só mandou um vídeo de 7 minutos gravado, então deixou toda a audiência lá, todo o auditório lotado, indignado, tanto quem veio vê-lo sem críticas, vamos dizer assim, quanto aqueles que vieram com críticas e que queriam também explicações. Então é lamentável, enfim. A DUF então tem atuado, no sentido de combater e de se colocar à frente a essas arbitrariedades, A gente tem ultimamente enfrentado também o processo de corte do benefício dos aposentados, Estamos com uma ação judicial para evitar esse corte, na verdade que já foi descontado para vários colegas nossos, e também com relação ao corte dos adicionais de insalubridade e periculosidade, cujos alguns professores, acho que cerca de 120 professores, foram afetados por esses cortes dos adicionais de insalubridade, Enfim, são vários ataques e a gente está na luta, Estamos também tentando há mais de um mês uma audiência com a reitoria, sem resposta nenhuma, ou seja, parece que a via do diálogo se esgotou, Então a gente vai ter que ir para o enfrentamento, assim como a gente também está tentando aqui no âmbito do comitê, em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e da Previdência, também para o enfrentamento com relação à reforma da Previdência. Enfim, era para informar um pouco dessa situação financeira e lembrar que é importante que todos e todas se sensibilizem, porque essa tentativa de destruição dos sindicatos só vamos conseguir superar se a gente se unir cada vez mais e fortalecer. Então a gente convida a todos a fazerem suas contribuições enquanto não se regularizar a situação, enquanto a liminar não for cumprida, que façam via depósito e transferência. Ainda estamos estudando, estamos tentando fazer o contrato com os bancos para também viabilizar possivelmente o débito automático, o boleto bancário, outras opções de pagamento. Mas enfim, a mais imediata que nos ajudaria bastante é a contribuição para pelo menos a gente poder pagar a folha de pagamento dos funcionários desse mês, tá bom? Então vou passar a palavra para a Ângela. E também convidar o Renato a compor a mesa. Vou também passar, para quem ainda não assinou, o abaixo-assinado, que está percorrendo o Brasil todo, das centrais, promovido pelas centrais sindicais e também pelos movimentos sociais, abaixo-assinado em defesa da Previdência Social e das aposentadorias. Então,
depois da palestra ou antes, quem quiser assinar, acho que depois da palestra vai fazer muito mais sentido, inclusive, a gente participar dessa mobilização. Boa tarde a todos. Boa tarde. A palestra de hoje, que trata da Previdência, é um tema de suma importância, né? Para podermos ficar informados, para nos informar, né, das novas regras que esse governo, né, está colocando para substituir a Previdência, a nossa Previdência, né, nossa Previdência pública, solidária, intergerencial, em que as pessoas mais jovens, quando entram no mercado de trabalho, elas contribuem para o financiamento das pessoas mais velhas, já aposentadas, né? Então, para falar sobre esse tema, para falar sobre essas mudanças propostas por esse governo e os impactos sobre a nossa categoria, nós temos aqui, está aqui, o Renato Silva de Assis, que é economista do DIEESE, né? É o Departamento Intersindical de Estatística e de Estudo Socioeconômico. Seja bem-vindo, Renato. E use o tempo necessário. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Renato Silva, eu sou supervisor técnico do DIEESE aqui do estado da Paraíba, né? Como a Angela falou, eu sou economista, né? Pelo menos tento ser economista. E desde já eu gostaria de agradecer o convite, né, para se fazer hoje aqui presente. Estava até conversando no início, a DUFCG é uma entidade que, desde que eu estou dentro do DIEESE, eu não tinha tido essa oportunidade ainda, né, de fazer esse diálogo, de promover um debate. Então, desde já eu me sinto muito acolhido. Eu agradeço mesmo pelo convite e parabenizo pela atividade, né? É importante a gente destacar que a PEC ela chegou no dia 20 de fevereiro, apesar da gente ter aí praticamente quase 12 meses, mas as movimentações ainda são muito tímidas, né? Então, hoje a gente não pode considerar que aqui tem poucas pessoas, na verdade, porque tem sido reflexo de outras atividades, né, que a gente tem feito, né? São poucas pessoas que têm ido aos debates, isso é natural, porque ainda é muito recente, porém, dada a gravidade que existe dentro do documento, né, da nova proposta, as pessoas, né, queiram ou não queiram, vão ter seu futuro prejudicado, não só o seu, mas também de outras gerações, precisariam acordar de certa forma, para fazer esse debate qualificado e só assim conseguir fazer o enfrentamento necessário. Então, a ideia hoje aqui é assim, eu sou péssimo de cumprir tempo. Então, ainda mais quando se coloca que eu não vou ter tempo, então eu tenho mais dificuldade ainda. Mas, assim, a ideia é que a gente faça um debate sobre a nova proposta de reforma da Previdência, enfim, nos seus aspectos mais gerais, mas tentando fazer um recorte sobre o regime próprio, sobre os servidores públicos, né? Porque a PEC em si, que eu vou falar que não é apenas a PEC, essa nova proposta, ela é uma proposta que é ampla, complexa, ela é densa, certo? Ela é de difícil interpretação. Então, a gente, logicamente, não vai conseguir esgotar todas as informações que estão contidas na nova proposta da reforma. Mas a ideia é que a gente tire aqui hoje um direcionamento sobre as principais alterações propostas por essa nova proposta de reforma. Certo, gente? Então, assim, eu não sei a metodologia, mas também, caso tenha alguma dúvida, pode, enfim, levantar a mão, ou a gente deixa para o debate logo após, mas pode ficar à vontade, né? Eu acho que o ambiente aqui, ele propicia para a gente fazer esses esclarecimentos de uma forma mais, enfim, informal. Então, a ideia é que, primeiro, a gente tem a concepção que a nova proposta de reforma da Previdência não é apenas a PEC. A gente vai discutir a PEC, mas essa nova proposta, ela é baseada num conjunto de instrumentos, de dispositivos trazidos pelo atual governo, né? Então, o governo está capitaneando
proposta que ela é baseada em 4 instrumentos. O primeiro, ele veio em janeiro, não foi a PEC. O primeiro foi a MP 871, que, como a gente sabe, foi uma medida que tem como objetivo combater possíveis fraudes em todos os benefícios do sistema de seguridade social. Certo? Então, esse documento, ele, como medida provisória, já está em vigor e a ideia é que ele seja discutido aí para se transformar em lei ou não nos próximos dias. E logo após a gente teve a PEC 6 de 2019. Ela chega na Câmara no dia 20 de fevereiro. E a PEC, ela traz mudanças nas regras gerais, no que tange ao texto constitucional sobre a Previdência, né? E institui diretrizes transitórias, né? Ele institui até que, enfim, como eu vou falar mais à frente, a PEC, ela na verdade é um processo de desconstitucionalização, como a gente vem acompanhando, do texto constitucional no que concerne a Previdência. Então, ele diz o seguinte, que até que essas leis, enfim, leis complementares futuras que venham regulamentar o texto, enfim, do sistema, ele estabelece disposições transitórias. Logo mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre esse processo de desconstitucionalização. O terceiro documento foi o que a gente conheceu como a reforma dos militares, né? Que na verdade a ideia era assim, toma como parâmetro o fato de 45% do déficit do regime próprio, né, da União, 45% é devido a benefício da inatividade militar. Então se esperava um novo regulamento que tentasse minimizar esses benefícios, mas para nossa surpresa ou não, veio uma proposta de alterações de regras que, apenas trazendo em números, essas regras elas trariam um impacto de cerca de 100 bilhões de reais em 10 anos, mas paralelamente veio uma proposta de reestruturação de carreira, né, tendo benefícios aí para os militares, gratificações que podem chegar inclusive a mais de 100% dos seus, né, do soldo, né, desses policiais. Então, com essa reestruturação, o que poderia ser uma economia de 100 bilhões com essas alterações dessas regras para os militares se transforma numa economia de apenas 10 bilhões de reais, porque o impacto da reestruturação de carreira é de 90 bi. Então, na verdade, não tem uma reforma dos militares. O que a gente tem é um projeto de reestruturação de carreira. É isso que existe. E o quarto documento é um documento que ainda vai chegar, vai ser um documento que tem como objetivo combater as fraudes, a sonegação da dívida, né? Então são esses 4 documentos que instituem, né, que dão norte para essa nova proposta de reforma da Previdência que tem sido colocada, certo? Outra coisa que a gente precisa destacar é que essa proposta, a proposta de reforma da Previdência, ela não vem de forma aleatória, ela não é descontextual, não vem fora de contexto, ela tem um contexto, ela surge, a sua gênese, ela faz parte de um objetivo central, que é maior, inclusive, do que a reforma da Previdência. Desde 2016, como a gente conhece, a gente vem tendo uma reversão no que a gente conhece sobre o papel social dado ao Estado brasileiro. Então, a gente vem passando por um processo de desmonte que teve como ponto forte lá em 2016 a aprovação do que a gente conheceu como a PEC do teto dos gastos públicos, né, que é a emenda constitucional número 95. Essa PEC, ela congelou as despesas do governo pelos próximos 20 anos e, diga-se de passagem, o congelamento foi apenas sobre as despesas discricionárias e obrigatórias. A outra metade das despesas do governo, que é dívida pública, tanto a amortização como o pagamento do serviço da dívida, não foi congelada. Os países desenvolvidos, que em momentos instituíram uma espécie de teto dos gastos, e fizeram teto para toda a despesa, inclusive para juros. No Brasil, não. Flexibiliza os juros e faz a economia sobre as despesas que realmente importam para dentro da nossa sociedade. Tudo em prol de quê? De pagar os juros, né? Então, a PEC em si, dado o caráter que existem algumas despesas, né, despesas, por exemplo, obrigatórias, como por exemplo a Previdência, né, e principalmente em momentos como esse, o Brasil vem passando por uma das maiores recessões da história. Em 2015, 2016, a redução do PIB foi aí de mais de 7%. Isso naturalmente faz com que a pressão sobre
enfim, o Estado, né, a pressão por demandas sociais aumenta, isso é natural. E no momento como esse, o que o governo faz? No momento em que a gente chega a um dos maiores patamares da taxa de desemprego da história, o governo simplesmente diminui o financiamento para fazer frente a essas demandas sociais. Então, naturalmente, a emenda constitucional 95, ela é impraticável. Não tem como congelar esses gastos, dada essa demanda crescente que existe sobre essas despesas obrigatórias. Então, sabendo disso, o governo ele precisava dar mais 3 passos. O primeiro passo foi uma mudança baseado em um argumento, como ele fala, né? Tirar o Estado do cangote do empresário. Né? Ele fala muito isso. Então, baseado nesses princípios, ele fez o governo anterior, né, ao atual, ele fez o que a gente conheceu como uma reforma, né, trabalhista, que teve, na verdade, ali a sua gênese na discussão, né, esse processo de flexibilização ali na aprovação, né, da terceirização irrestrita, e depois a gente teve a consolidação com a reforma da CLT. Então, praticamente, a gente tem uma nova CLT, e o que a gente conhecia, por exemplo, enquanto movimento sindical, principalmente no caso do setor público, o que a gente conhecia, o que a gente tinha acúmulo sobre o que era negociação coletiva, praticamente a gente teve que reaprender, né? Um novo processo, um novo marco legal passou a regular as relações de trabalho no nosso país. Então, a reforma, até pelos dados iniciais, né, de 2018, a reforma mostrou que, na verdade, ao invés de se ter 1 milhão de empregos gerados, que foi o que o governo Temer prometeu, né, um aumento da formalização, uma redução do desemprego, o que a gente teve foi um crescimento tímido em 2018 e um crescimento principalmente de vagas informais, de ocupações informais. A gente teve, na verdade, um aumento da informalidade, principalmente devido à crise que a gente vinha passando. Então, o aumento das ocupações que a gente teve em 2018 foram ocupações por conta própria, né? Isso já sendo reflexo da própria reforma, que simplesmente flexibilizou as relações de trabalho e precarizou o emprego. No momento em que eu faço essa mudança, tendo como objetivo reduzir o custo do empresariado, eu acabo desregulamentando todo o mercado de trabalho formal e eu acabo trazendo uma pressão para o sistema previdenciário. Porque no momento em que eu aumento as ocupações informais, eu crio uma espécie de trabalho intermitente, onde a pessoa, o trabalhador, vai trabalhar 2 horas num dia, 2, 3 horas, vai ser de acordo com a demanda do empregador. E naturalmente, talvez dado os pisos salariais que a gente tem no Brasil, naturalmente muitos desses trabalhadores não vão conseguir fazer nem a contribuição, o que se pede, pelo menos a contribuição de no mínimo sobre um salário mínimo. Então, vários trabalhadores vão sair dessa margem de contribuição. Então, a própria reforma, ela causa um ônus e gera uma pressão sobre o sistema previdenciário brasileiro. Sabendo disso, o governo dá um segundo passo, né? Depois do congelamento do teto. Ele traz uma proposta de mudança das normas previdenciárias. E, na verdade, não apenas a Previdência, mas sim é um processo de desmonte, um processo de destruição de todo o sistema de seguridade que a gente conhece. E, a partir disso, ele altera regras, né? Ele muda, inclusive, os princípios que norteiam o sistema de seguridade social, tirando princípios como solidariedade, universalidade, provimento público, né, de proteção social, e tenta trazer um caráter mais individual, tirando o ônus do governo, né, sobre a possibilidade de pagamento dos benefícios do sistema de seguridade. Então, ele coloca para o trabalhador que vai ter direito à previdência aquele que conseguir poupar durante a sua vida laboral. Mas o objetivo em si não é simplesmente, não para por aí, não é simplesmente desregulamentar o sistema previdenciário. Ele precisa fazer essa mudança no texto constitucional para chegar no último passo, que é o próximo texto que vai estar chegando aí nos próximos meses, que é a reforma tributária. A proposta do governo é reduzir a carga tributária, que está em torno de 35% do PIB, né, para 25%. E o principal objetivo do governo é fazer uma redução nos custos da folha salarial, dos custos do empresariado. Isso é um dos principais objetivos e a promessa de campanha. Só que, para ele fazer isso, ele precisa fortificar ainda mais a reforma, a destruição da CLT que a gente teve, precisa destruir ainda mais o movimento sindical. Então, a gente o sindicato vem sofrendo
né, com essas práticas antissindicais, né, e ele precisa acabar com esses impostos que oneram a folha do empresariado, que, diga-se de passagem, são impostos, né, com vinculação constitucional, onde grande parte são para financiar o sistema de seguridade social. Então não tem como ele reduzir a folha do empresariado se ele não tirar esses impostos vinculados do texto da Constituição. Estão entendendo o porquê de se precisar fazer a reforma da Previdência? Porque ele precisa enxugar a carga tributária. E grande parte dos tributos, dos impostos pagos pela classe empresarial sobre a folha, são impostos que servem para financiar o sistema de seguridade social. Então, destruindo o sistema de seguridade social, aí ele dá, enfim, esse último passo, que é a reforma tributária, né, tentando, né, enfim, cumprir o objetivo de reduzir a carga tributária sobre o empresariado. Então, esse primeiro ponto é importante a gente destacar e levar essa discussão, que a reforma da Previdência ela não é simplesmente, precisa reformar a Previdência por causa do envelhecimento populacional. Isso tudo é balela. Na verdade, faz parte, né, de um contexto que tem como objetivo... Deixa eu passar aqui. Só um momento. Que tem como objetivo o desmonte, né, do papel social do Estado brasileiro. Então esse é o principal objetivo do governo com a nova proposta de reforma da Previdência. Não está funcionando o meu trocinho aqui. Coloquei lá do outro lado. Deixa eu ver aqui. Acho que é a pilha. Eu vou passando aqui. Tranquilo. Então, entrando nos aspectos mais gerais da PEC, esse é o nosso objetivo hoje, primeiramente a gente vai se debruçar sobre as justificativas que o governo traz para essa reforma da Previdência. A primeira coisa é o seguinte, que para o Brasil voltar a crescer, precisa-se de uma reforma da Previdência. Quando a gente puxa maiores informações e porquês dessa relação casual entre crescimento e previdência, a gente não consegue encontrar, né, maiores informações. Qual a relação aí, né, macroeconômica que vai fazer com que, tendo a reforma da Previdência, o Brasil volta a crescer? Então, simplesmente foi um discurso que foi comprado, não de hoje, mas de alguns anos para cá, pela grande mídia, né, pelo mercado financeiro, pela classe empresarial, né, colocando como condição uma reforma da Previdência para fazer com que o Brasil volte a crescer. Nós do DIEESE, a gente defende que é o contrário, a relação casualidade é o contrário. Não é o crescimento que precisa de uma reforma da Previdência, mas sim a Previdência que precisa da retomada do crescimento do nosso país. Porque nos anos que o Brasil está crescendo, ninguém viu um debate acalorado sobre essa questão de Previdência, né? Então, um crescimento a partir de outras políticas que o governo vem instituir, né, dado o caráter que a gente visualizou nos anos anteriores, né, o papel, a importância que o Estado teve no processo de crescimento, de diminuição das desigualdades, né, de renda, das diferenças regionais. Então, esse papel ele é preponderante para fazer com que o Brasil volte a crescer. Não é simplesmente uma reforma da Previdência que vai fazer com que o Brasil volte a crescer. Por quê? Lembra lá do teto dos gastos públicos? O Brasil falou, provando o teto, o Brasil volta a crescer. A gente não vê crescimento. Falaram também que a reforma trabalhista, próximo ano o Brasil volta a crescer, inclusive vamos gerar 1 milhão de empregos. A gente não viu nada disso. Lá na Marcha das Centrais, em 2007, quando a gente teve a instituição e aprovação da política de valorização do salário mínimo, o que é a oposição disso? A direita falou: essa política de valorização do salário mínimo vai quebrar o Brasil. A gente não viu isso. Pelo contrário, né? A política de valorização do salário mínimo, o ganho real que o salário mínimo teve nos últimos anos, foi preponderante nessa redução das desigualdades de renda que a gente viu no nosso país. Uma população que antes não tinha acesso a uma determinada cesta de consumo foi para o mercado consumir. E a gente viu realmente uma mudança no padrão de vida da população, principalmente de quem mais precisava, que estava na base da pirâmide. Outra justificativa que o governo traz é o seguinte: a Previdência, na verdade, como nós sabemos, ela faz parte de um tripé, de um todo, né? de algo maior, de um processo maior.
né, de um sistema maior, que é o sistema de Seguridade Social. O sistema de Seguridade Social, ele pertence ao maior capítulo da Constituição, que é o capítulo que trata sobre a ordem social. E lá ele estabelece que cabe ao governo, né, esse provimento público de proteção social a partir dessas 3 áreas: previdência, saúde e assistência social. E não para por aí. Ele diz que esse sistema vai ser mantido por uma gama de recursos, né, que, diga-se de passagem, uma margem de recursos bastante amplo, que, de certa forma, não está vinculado a, por exemplo, impostos vinculados à previdência, impostos vinculados à saúde, impostos vinculados à assistência social. Não diz isso. Diz que todos vão manter o sistema de seguridade social. Apenas uma ressalva na parte da Previdência, pelo fato de ter um caráter contributivo, ele diz lá na Constituição que os recursos, por exemplo, da contribuição dos trabalhadores e dos empregadores não podem ser gastos com as outras áreas do sistema de seguridade social, apenas com a Previdência. Mas diz que todos os recursos, né, essa ampla gama de recursos instituídos pela Constituição vai financiar a seguridade social como um todo. E esse sistema, como eu falei no início, é baseado em princípios, né, o princípio da solidariedade. Por exemplo, o sistema que estrutura a nossa Previdência é baseado no sistema de repartição, onde os atuais contribuintes pagam, né, os benefícios dos atuais aposentados. Então, existe um pacto de gerações. É pautado num sistema solidário. Não é isso? É universal, todo mundo tem direito. No momento que se chega num período, uma determinada idade, você entra num processo de morbidade no mercado de trabalho, você para de trabalhar, não tem mais condição de trabalhar, independente de ter contribuído ou não, o sistema de seguridade social estabelece uma espécie de benefício para você, algo específico para você. Né? Então, dentro disso, a gente entende que todo o sistema é baseado em um sistema de garantia da ordem social. Não é um sistema feito para dar lucro ou para ter equilíbrio financeiro. O objetivo princípio é estabelecer a ordem social. Mas só que quem faz esse debate, defende a reforma nos moldes que está, simplesmente leva esse debate com base numa planilha de Excel que tem que bater receita e despesa. E tem que se ter um equilíbrio a todos os custos, independente de quem vai morrer. Então, essa é a discussão que é travada, né, que traz para justificar a reforma. Então, é simplesmente o diagnóstico que eles trazem, né, é um diagnóstico meramente contábil. Outra justificativa que eles trazem é o combate a privilégios. Né? Diz que é uma das maiores peças de combate às injustiças sociais dos últimos tempos da história do Brasil. Interessante é que nesse processo ele chama de privilegiados e marajás vocês, servidores públicos, que são os marajás, né, da nossa sociedade. Então, esses privilégios, na verdade, o interessante é que a própria PEC mostra quem são os privilegiados que estão sendo, enfim, afetados pelas mudanças nas regras. Na última página do projeto, é um projeto um pouco grande, mas lá na última página, depois que ela apresenta as mudanças nas regras no texto constitucional, ele traz uma série de justificativas. Na última página, ele traz lá uma tabelinha que mostra os impactos, a economia gerada caso a reforma seja aprovada. E ele estabelece uma economia de 1 trilhão em 10 anos, vocês viram isso, né? E um pouco mais de 4 trilhões em 20 anos. Quando a gente puxa nessa tabelinha, lá ele desagrega esse 1 trilhão. E ele desagrega, por exemplo, o impacto provocado pelas mudanças no regime geral, no regime próprio, de previdência social, no abono, no BPC. São os 4 principais. E quando a gente desagrega esse 1 trilhão, a gente vê que, na verdade, não são os marajás que são afetados, os marajás que eles colocam. Só para a gente ter uma ideia, desse 1 trilhão, 713 bilhões é de economia no regime geral de previdência social. O regime geral, ele traz aposentadorias tanto urbano como rural, certo? Desses 713 bilhões, que é no regime geral, só para a gente ter uma ideia, o regime geral ele é caracterizado por conceder benefícios, é caracterizado por ter 80% dos benefícios, né, vinculados a pagamentos que vão de 1 a 2 salários mínimos. Em outras palavras, 80% dos benefícios pagos no regime geral
vão nessa faixa de 1 a 2 salários mínimos. Então eu pergunto, quem são os marajás que estão sendo atacados no regime geral? Não para por aí, vamos lá. BPC. A economia, quando a gente junta BPC e abono, vai dar ali quase 200 bi. Quem é que recebe BPC? Deficiente físico, qualquer idade, condição de baixa renda, ou o idoso, a partir de 65 anos, que declarou ser baixa renda, que lá pelo critério, né, lá tem baixa renda, que recebe uma renda familiar per capita de até 1/4 do salário mínimo. Então, ele altera, né, significativamente a normatização da concessão do BPC. Aí eu lhe pergunto mais uma vez, quem são os marajás que recebem BPC? O outro, vamos lá, abono, do PIS/PASEP. Quem recebe esse abono são pessoas que ganham até 2 salários mínimos e que trabalharam no ano anterior no mercado de trabalho formal pelo menos um mês. Se ele trabalhou um mês, ele recebe 1/12 do salário mínimo no próximo ano. Se ele trabalhou o ano inteiro, ele recebe o salário mínimo completo no próximo ano. Então, eu lhe pergunto mais uma vez, né? Quem são esses marajás que recebem de 1 a 2 salários mínimos? Então, resumindo esse combate aos privilégios, quando a gente pega de 1 trilhão, 90% das mudanças, 90% dessa economia é sobre a população mais pobre. São sobre os trabalhadores, os benefícios do regime geral, sobre os benefícios do BPC e sobre o benefício do abono salarial. Então esses são os marajás que estão sendo atacados. Então a própria justificativa do governo mostra lá que não tem combate a privilégio, a marajás. Isso é apenas uma cenourinha que ele coloca para os coelhinhos correrem atrás e fazer, né, a defesa da proposta. Eles também colocam o combate a fraudes, né, como justificativa, e reduzir a judicialização. Isso foram as mudanças instituídas pela MP 871. E, por fim, ele coloca que uma das justificativas é fortalecer o processo de cobrança da dívida típica da União. Eu venho sempre falando isso. Esse combate, a gente sabe que, na verdade, no Brasil, o combate à sonegação, ele é eficiente, ele é eficaz para a pessoa física. Vá deixar de declarar o imposto de renda um ano, ou já aconteceu com alguém aqui ou com alguém que a gente já conhece. O sistema é eficiente e cai na malha. Se você não cai no próximo ano, cai em algum momento. Agora, o problema, mesmo as normas, as regras, né, sendo eficientes, o problema está lá na ponta da pirâmide. São as grandes corporações que devem, né? E devem, diga-se de passagem, não é porque o sistema é ineficiente, não. É porque existe todo um processo que faz com que eles devam. São empresas que devem bilhões de reais à Previdência e simplesmente, num momento que precisa ter uma certidão positiva para pegar empréstimo no BNDES, ele vai lá, parcela por mais de 50 anos, 60 anos, 100 anos, sei lá, né? Passa a pagar, pega o empréstimo e depois dá o calote novo para pagar. São empresas que, por exemplo, o que a gente tem mais é no aeroporto, empresas terceirizadas, que os trabalhadores não chegam a ter direito nem a ter férias, porque antes do trabalhador, né, gozar de um ano de trabalho, a empresa decreta falência, não paga os encargos. Se você quiser os seus férias, né, e rescisão, entre na justiça. E é assim que a banda toca. E tudo isso vai contribuindo para o acúmulo da dívida, né, da dívida da União. Então essas são as principais justificativas. Como eu falei, a mudança é uma completa transformação nos fundamentos da Seguridade Social. Ela altera os princípios da solidariedade, universalidade, né, e provimento público de proteção social por princípios baseados no individualismo, que é aí que entra a concepção de capitalização, né, da Previdência, do sistema previdenciário brasileiro. Então, o que é a capitalização? Trocando em miúdos. Simplesmente é uma história que diz que o trabalhador ele vai ser responsável pela construção do seu benefício. E simplesmente transforma a Previdência Social, que é um direito até então universal, em um direito onde quem vai gozar desse direito é simplesmente aquela pessoa que conseguiu poupar durante sua vida laboral, dentro de um mercado tão desigual como o nosso. Então, simplesmente transforma a Previdência Social em, por exemplo, o plano de saúde privado. Consegue usufruir e paga. Então, isso é o sistema de capitalização. E simplesmente ele pega esse fundo bilionário, né, caso seja capitalizado, ele vai jogar nas mãos, né, do setor privado, dos bancos privados, que vão gerir esses recursos, né, vão colocar toda uma taxa de administração sobre esses recursos e vão gerir os recursos por no mínimo 20 anos, como a gente vai mostrar mais à frente, e podendo chegar até 40 anos.
e talvez recursos que os próprios trabalhadores nem consigam ter acesso. Porque, né, 40 anos, muitas pessoas talvez não consigam nem sobreviver até lá. Então, a partir disso, a gente entende porque essa defesa feroz do sistema financeiro para que essa PEC seja aprovada. Porque vai ser um dos maiores ativos do mundo que eles vão passar a gerir. E como a gente sabe, dado esse processo de fusão que existe no Brasil, vão ser poucas instituições gerindo esse fundo, né? Então, a capitalização individual, ela acaba com o sistema solidário e sem contribuição patronal, remete ao trabalhador e à trabalhadora toda a responsabilidade pela sua previdência. Desresponsabiliza o Estado de prover a proteção social e garante lucros enormes ao sistema financeiro. Então, o governo diz o seguinte: eu não posso pagar mais por esse sistema. Caso você queira ter acesso, poupe, guarde dinheiro. Está aqui o sistema financeiro, né? O setor privado, você vai fazer as aplicações, né? Enfim, você que vai arcar com esses riscos aí e talvez você consiga ter aí um benefício daqui a 40 anos. Então esse é o sinal que o governo passa. Todos os benefícios, eles perdem a garantia de manutenção do reajuste da inflação. A gente sabe que dentro do sistema seguridade, o piso é estabelecido pelo salário mínimo, certo? Então, na medida em que o salário mínimo ele é reajustado, enfim, o piso dos benefícios também é reajustado. E para aquelas pessoas que ganham acima do mínimo, é assegurado no texto constitucional, pelo menos, a reincorporação do poder de compra, que é o reajuste pela inflação. Pronto. A PEC tira esse dispositivo. Então, não vai ter nada, se isso passa, não vai ter nada que garanta um reajuste das aposentadorias, principalmente daquelas que estão acima do salário mínimo nos próximos anos, né? A nova forma de cálculo reduz o valor dos benefícios, sendo necessário 40 anos de contribuição para alcançar 100% da média de todas as contribuições. Hoje em dia, lá na frente, a gente vai falar como é que é esse cálculo. Mas só para a gente ter uma ideia, e vocês sabem disso, hoje eu pego todo o meu salário de contribuição, de 94 para cá, não é isso? Tiro os 20% menores salários e faço a média dos 80% maiores. É assim que funciona, né? Principalmente para quem entrou no serviço público após 2003. Então, o que é que o governo faz? Ele pega esses 20%, os menores salários, que foi retirado, e joga de volta para a média. Isso vai fazer com que a média caia. E ele não para por aí, ele diz o seguinte: se você quiser ter direito a 100% dessa média, que já é, né, reduzida, você vai ter que trabalhar 40 anos. Então, naturalmente, a gente vai ter um processo aí gigantesco de redução nos valores desses benefícios. Estabelece o critério de pensões por cotas, né? As pensões, você não vai ter direito à integralidade da pensão, atingindo determinados requisitos, então a pensão vai ser estabelecida por cota e tira a garantia de ter uma pensão de pelo menos um salário mínimo. Então, pensão, ela vai poder ser inferior a um salário mínimo. Coloca como requisito de 20 anos de contribuição do regime geral, né? E os dados que a gente vem veiculando, né, isso vai fazer com que um grande contingente de trabalhadores não tenham acesso mais a um benefício previdenciário, né? Principalmente os trabalhadores, né, menos escolarizados e também as mulheres. A gente vem colocando sempre que essa proposta é uma reforma machista. O cara que fez esse texto, ele tem muita raiva de mulher. Tem muita raiva de mulher, porque grande parte das mudanças, as mudanças mais, né, abomináveis, é sobre as regras, né, sobre as mulheres. Então, o que é que ele faz aqui? Só para a gente ter uma ideia, hoje no Brasil, 60% das mulheres, elas se aposentam por idade. São mulheres, né, regime geral, são mulheres que atingiram ali a idade de 60 anos e tiveram pelo menos 15 anos de contribuição. Então elas se aposentam por idade. Certo? E grande parte dessas mulheres, para não dizer metade, na verdade metade dessas mulheres, elas, segundo dados, isso para 2017, elas conseguem contribuir apenas em média 16 anos. Então a gente tem um sistema que grande parte das aposentadorias das mulheres é por idade, dado o caráter, a peculiaridade que a mulher tem em sua inserção no mercado de trabalho, né? Tem que se dividir em uma dupla, tripla jornada de trabalho, tem a questão da maternidade, né? Muitas vezes ela se submete a um trabalho parcial para conseguir dar conta das outras jornadas de trabalho que ela tem, por exemplo, fazer domésticos. Então isso faz com que o poder de contribuição das mulheres seja, em média, inferior ao dos homens.
Isso de forma geral, certo? Então, dentro disso, o governo diz o seguinte: olha, mesmo tendo essa situação das mulheres no nosso mercado de trabalho, elas vão ter que contribuir no mínimo 20 anos para ter direito ao mínimo de um benefício. Então, na nossa concepção, na nossa interpretação, e segundo essas estatísticas atuais, isso vai fazer com que grande parte das mulheres não tenham acesso à previdência, fazendo pressão sobre o sistema de seguridade social. Ela aumenta a contribuição dos segurados, principalmente quem é de regime próprio de previdência social. Aprovada a PEC, todo servidor público já vai pagar 14%. Todo. Independente do salário. Então, aprovada a PEC, vai pagar 14%, até que uma lei complementar, né, para o pessoal aqui do governo do Estado, até que uma lei complementar feita aqui pelo atual governador, institua esse escalonamento dessas alíquotas, da mesma forma vocês na União. Então, vai depender de uma lei complementar que talvez não venha aí no curto prazo. Enquanto entidades empregadoras não são atingidas e as isenções permanecem. E dentro dessas contribuições, gente, é importante destacar que além de colocar de majorar essa alíquota, ele estabelece que caso exista um déficit financeiro e atuarial, o governo automaticamente tem o poder de instituir uma alíquota extraordinária. Então, só para a gente ter uma ideia, lá na frente eu vou falar, mas essas alíquotas elas podem chegar até ser de 22%, anormal. O pessoal que recebe ali o teto. Com a extraordinária, vai ter gente aí que vai estar pagando acima de 30%, 40% de alíquota de imposto de renda, de contribuição, né, para o regime próprio, fora o imposto de renda. Então, se brincar, vai ter gente ganhando metade aí do vencimento. Porque as alíquotas são altas e coloca como prerrogativa, né, e justificativa um déficit financeiro atuarial, algo que é inerente à União, né? A União, todo ano a gente fecha com déficit. Né? O governo do Estado, principalmente os municípios. Tem municípios onde o número de inativos é maior do que o número de ativos já. Então, simplesmente o governo ele vai ter que rodar o ano inteiro para conseguir pagar esses débitos, né? Enfim, então ele perde o seu poder, inclusive o seu poder discricionário de legislar sobre de executar o seu próprio orçamento, dadas essas mudanças. Os trabalhadores da economia familiar também vão ser excluídos, os agricultores familiares. Atualmente, o agricultor familiar, para ele se aposentar, ele assim, não é tão fácil hoje em dia, mas ele precisa, o homem tem 60 anos, a mulher 55, e comprovar que exerceram durante 15 anos uma atividade agrícola, né, e que morava na zona rural. O que a PEC traz? Que ele aumenta a idade das mulheres, igual a dos homens, então vai ser 60 anos para ambos, e diz que para eles terem direito, eles vão ter que contribuir por 20 anos. Então, isso vai excluir, né, milhões de agricultores familiares do sistema de previdência. E é importante destacar isso, dada a importância que a agricultura familiar tem, né, para a nossa sociedade, né, grande parte dos alimentos que a gente consome em nossa mesa vem da agricultura familiar. Então, medidas como essa, a possibilidade de simplesmente, pelo menos morrer com dignidade, a gente vai ver novamente um êxodo rural, vai haver um desincentivo para essa produção, os jovens vão vir para a cidade mais uma vez, então ataque não é simplesmente tirar a aposentadoria, isso afeta a sociedade como um todo, dada a importância que a agricultura familiar tem. Os mais pobres são os maiores prejudicados, né? Como eu falei, o BPC, por exemplo, o idoso que ganha o BPC, ele tem que ter 65 anos e comprovar pelo menos uma renda familiar per capita de até 1/4 salário mínimo. Se ele declarou isso, se ele comprovou, ele tem direito ao BPC no valor de um salário mínimo. O que a PEC traz? Ele diz, não, a gente vai antecipar para eles a idade para ter direito ao BPC. A partir de 60 anos, ele vai ter direito ao BPC, no valor de R$ 400 até os 70 anos. E detalhe, lá está assim, R$ 400 é o valor nominal. E não coloca nenhum dispositivo de reajuste. Então pode ser R$ 400 por um ano, por 2 anos, por 5 anos, por 10 anos, porque não coloca, vai depender da vontade política de reajustar esses R$ 400. Se esse idoso conseguir sobreviver até os 70, aí sim ele vai ter direito a um salário mínimo. Porém, não para por aí. Além dessa condição de miserabilidade que o idoso deficiente vai ter que comprovar, ele vai ter que comprovar que não tem um patrimônio superior a R$ 98 mil. R$ 98 mil é o quê? Uma casa simples pela Caixa. Então, se esse idoso miserável tiver uma casa de R$ 98.500,
ele não pode ter direito ao BPC. O que é que ele tem que fazer? Vender a casa. Então, é assim. Então, o governo coloca, inclusive a gente fez um texto recentemente no DIES, desmitificando um texto que o governo fez como justificativa a essa mudança. Porque o governo, de forma forçosa, ele faz um cálculo lá atuarial que ele mostra, ele corrige os valores presente e futuro, e ele coloca que, na verdade, o idoso ele vai ganhar mais nessa situação, ganhando R$400, porque está antecipando em 5 anos. E Paulo Guedes recentemente disse o seguinte: olha, isso é um ponto polêmico, mas a gente pode fazer o seguinte: a gente pode colocar as duas opções. Se ele quiser continuar na norma antiga, recebendo a partir de 65 anos, ele escolhe. Mas se ele quiser ganhar os R$400 a partir de 60, ele pode ter esse direito de escolha. Aí eu lhe pergunto, qual idoso miserável, podendo receber R$400 60 anos, vai esperar ter 65 anos para receber um salário mínimo? Qual idoso miserável que tem essa propensão a poupar ou de fazer esse cálculo financeiro para entender que vai ser melhor ganhar? Enfim, ele vai logo pegar os R$400. Então, assim, é você armar aí uma ratoeira, né? Uma cilada com queijo do reino bem caprichado, né? E, enfim, então o abono. Só para vocês terem uma ideia, em 2016, a gente, como eu falei, o abono recebe quem trabalha no mercado de trabalho formal e recebeu até 2 salários mínimos, não é isso? No ano anterior, se ele trabalhou pelo menos um mês, ele ganha 1/12 de salário mínimo no ano subsequente. Em 2016, cerca de 24 milhões de pessoas tiveram direito ao abono no Brasil. Se essa regra que o governo está provocando aqui tivesse sendo válida em 2016, apenas 3 milhões desses 24 milhões teriam direito ao abono. Então, simplesmente ele acaba com a ideia de abono, porque de 24 eu faço uma regra que apenas 3 vão passar a ganhar, então simplesmente eu acabo com esse benefício. E tem outras mudanças, por exemplo, o abono não tem nada a ver com previdência, mas ele coloca lá no texto da PEC. Esse próximo ponto, né, a questão do FGTS, também não tem a ver com previdência, mas o governo diz o seguinte: nós vamos incentivar a possibilidade dos idosos voltarem ao mercado de trabalho após se aposentarem. Vamos reduzir o custo deles. Vamos fazer com que seja atrativo contratar idosos. Sim, governo, o que é que você vai fazer? O empregador que quiser empregar o idoso que se aposentou, né? Graças a Deus o idoso que conseguir se aposentar, né? E conseguir voltar ao mercado de trabalho, né, Mário? Então, assim, ele diz o seguinte: se ele conseguir voltar, para incentivar esse retorno, a gente vai tirar o direito de 8% da FGTS desse idoso. O empregador não vai precisar pagar esse 8%, é uma coisa linda. E aí não para por aí. Quando o empregador decidir demitir esse idoso, o empregador não vai precisar pagar os 40% da multa do FGTS. Olha a forma de incentivo, é uma forma de incentivo, né, de atração, né, dos idosos para retornar ao mercado de trabalho. Então essa é a premiação que o governo traz para esses idosos. Então, se a gente pudesse resumir aqui todos esses pontos, a gente diria que a PEC em si, a nova proposta de reforma da Previdência, ela traz uma mudança estrutural. Primeiro, porque lá, no texto constitucional, como eu falei, é um tripé que forma um sistema de seguridade social. Lá no texto, a ideia é desvincular uma área dessa da outra. Vai criar um sistema previdenciário, um sistema de saúde e um sistema de assistência social. Então, ele basicamente acaba com o sistema de seguridade social e estabelece, enfim, recursos vinculados ao financiamento de cada uma dessas áreas. Então, ele faz a mudança estrutural, principalmente quando ele mexe nos princípios, né? Como eu falei, tira o princípio da solidariedade, universalidade e individualiza esse sistema, capitalizando, né? Então, a ideia também é privatizar a Previdência, né? Vai ter direito a esses benefícios, a usufruir desses benefícios quem conseguir pagar. Ele faz uma reestruturação no regime próprio de Previdência Social de estados e municípios. Ele vai estabelecer uma série de regramentos que como, por exemplo, a gente está fazendo inclusive uma analogia à Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Que vocês conhecem, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limites legais que o governo precisa cumprir, né? Por exemplo, gasto pessoal, nível da dívida, tudo isso. São metas que ele precisa cumprir, para caso ele descumpra, ele é penalizado. Então o governo vai instituir uma série de regramentos sobre enfim, as despesas previdenciárias dos estados e municípios. E se o estado e município não cumprir essas regras,
ele pode deixar de receber transferências constitucionais, por exemplo, FPM, FPE, garantias, avais, empréstimos, financiamentos. Então ele mexe com essa estrutura. O governo estadual, o governo local, ele vai ter que correr anualmente no seu exercício corrente para cumprir e fazer com que não exista um déficit na Previdência, algo que é inerente a todos os regimes próprios que a gente tem por aí, principalmente de municípios. Então, ele tira esse poder do Estado, ele tira o poder do Estado de executar o seu orçamento, ele tira o poder do Estado de escolher com o que vai gastar. Simplesmente ele vai ter que arrochar tudo para conseguir comprovar um superávit ou um equilíbrio financeiro e atuarial no Código da Previdência. Caso ele não faça isso, ele vai ser penalizado severamente. E a PEC, ela traz mudanças nos parâmetros, tanto do regime geral de Previdência Social, como no regime próprio de Previdência Social. Que aí a gente entra para uma segunda etapa da nossa conversa. Que aí a ideia é que a gente, a partir de agora, a gente trate realmente das mudanças, né, no regramento que estabelece o texto constitucional, né, do nosso sistema previdenciário. Então, a estrutura lógica dessa PEC é que a gente pode dividir ela em 4 etapas, certo? A primeira etapa são os primeiros capítulos. A PEC ela traz cerca de 7 a 8 capítulos e cerca de 47 artigos. É uma PEC bem longa. E ela traz nos primeiros capítulos mudanças, né, nas regras gerais que estabelecem o sistema de seguridade social. Então essas mudanças gerais elas vão ser válidas para todos os regimes de segurados, tanto atuais e como futuros. E dentro desse processo, nas mudanças dessas regras, ele faz o que a gente está chamando de desconstitucionalização da Previdência Social brasileira. Que é isso? Ele muda o texto e diz que aquele texto ele vai ser estabelecido, né, com a aprovação de uma lei complementar futura. Certo? Então, olha, vai ter diferenciação de idade de homem e mulher, porém isso vai ser normatizado por uma lei complementar futura. As regras, né, vai precisar de tempo de idade, contribuição, tempo no serviço público, mas isso vai ser normatizado por leis complementares futuras. Qual é a ideia do governo com isso? Simplesmente ele fez isso em todo o texto. Então, o que a gente conhecia, né, no texto constitucional sobre Seguridade Social, simplesmente para a gente fazer qualquer alteração, caso essa PEC seja aprovada, a gente não vai precisar mais de PEC. E como a gente sabe, um projeto de emenda à Constituição, ela exige um debate mais qualificado. Ela permite, por exemplo, a gente ter tempo de fazer debates como esse. Por quê? Porque o prazo ele é mais moroso, é um debate mais qualificado. Precisa de 2/3 da Câmara, 2/3 do Senado, 2 aprovações da Câmara, né, em 2 turnos e 2 turnos no Senado. Então, dá tempo a gente fazer esse debate. Lei complementar, não. Lei complementar, eu preciso de uma maioria simples, então eu vou fazer um debate num fórum menos qualificado e simplesmente pode ser aprovado e modificado na calada da noite. Então não dá tempo, a gente pode dormir na sexta-feira pensando uma coisa, na segunda já ser outra. Então não dá tempo a gente fazer esse tipo de debate. Então a ideia, pensando nisso, né, dada como eles colocam, a rigidez que existe no texto constitucional sobre a Seguridade Social, a ideia é fazer com que as próximas mudanças sejam mais fáceis. Né? E não precise todo esse levante, essa discussão, não vai dar tempo o movimento sindical ir para a rua fazer, não vai dar tempo para fazer isso. Até que essas leis complementares elas sejam aprovadas, certo? O governo ele coloca o que ele chama de disposições transitórias. O que são as disposições transitórias? São as normas, as regras, né? Os parâmetros que vão ser válidos transitoriamente, até que a lei complementar que venha, né, enfim, regulamentar essas regras seja aprovada. Então é aquela história, vai valer isso aqui até que a lei complementar ela seja instituída. E depois ele coloca também o que a gente chama de regra de transição. Né? Vocês conhecem, quem passou aqui pelas reformas de 98, né? A reforma de 2003, sabe, né? Muitos talvez aqui estejam nessas regras de transição ainda das reformas anteriores. E então a ideia é que seja uma ponte que de certa forma faça com que essas pessoas, os atuais trabalhadores, né, na ativa, eles andem, né, enfim, até chegar nessas disposições transitórias ou nas leis complementares. E a ideia da regra de transição é fazer com que não, assim, a gente não sofra tanto com essas mudanças, né, de forma abrupta. Então, cada ano ele vai alterando aquele regramento e você vai entrando dentro dessa regra.
Mas, já antecipando aqui, grande parte dessas regras de transição trazidas pela PEC são inatingíveis, são inexequíveis. As de Temer eram, como é que eu posso falar? Eram menos pior. Porque, assim, as de Temer pelo menos tinham um tempo maior. Né? Uma maior quantidade de pessoas conseguiriam ter acesso a essas regras de transição. Essa de agora do governo atual, além de ter reduzido o tempo significativamente de transição, são regras que grande parte, né, dos servidores, dos trabalhadores da iniciativa privada não vão conseguir ter acesso. Antes da gente entrar nas regras trazidas pela PEC 6, é interessante a gente ter em mente essas mudanças. Né? Isso não é um debate novo de reforma do regime próprio da Previdência Social. Né? A gente teve nas últimas décadas algumas mudanças. Por exemplo, no texto original da Constituição de 88, colocava que para o regime próprio de Previdência Social, os requisitos para a aposentadoria era apenas tempo de serviço. 35 anos de tempo de serviço para o homem e 30 anos de tempo de serviço para a mulher. Em 2003, aliás, antes de 2003, só vou falar aqui um pouco sobre o cálculo. Como é que era feito o cálculo, né, segundo o texto original da Constituição? Teria direito à integralidade, né, o servidor, enfim, todos teriam direito à integralidade. Então o servidor ele se aposenta com a última e atual remuneração. Simplesmente o servidor ele pega o último contra-chequezinho, olha o salário e ele se aposenta com aquele valor. Isso é o direito à integralidade, como vocês conhecem. E paridade, né, todas aquelas mudanças que tiverem no trabalhador da ativa, o da inativa, ele também terá direito. Então isso é que é paridade. O valor dos proventos não estava limitado ao valor da remuneração do servidor no cargo efetivo. O que é que isso quer dizer? Existiam gratificações, né, inclusive transitórias, que por esse texto inicial poderia se levar tudo isso para a Previdência. 98, Fernando Henrique ele faz outra mudança. Né? Então, quais são os requisitos a partir de 98? Primeira coisa, ele diferencia tempo de serviço e tempo de contribuição. Né? Então, ele estabelece que o servidor ele precisava ter 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo, 35 anos de tempo de contribuição e 60 anos de idade para o homem, 30 anos de tempo de contribuição e 55 anos de idade para a mulher. A aposentadoria também teria direito à aposentadoria por idade, né, aos 60 anos para a mulher e 65 para o homem, com proventos proporcionais ao tempo de trabalho. E a aposentadoria compulsória de 70 ou 75 anos. Como é que era feito o cálculo? Mantém o direito à integralidade, né, e o direito à paridade. O valor dos proventos passou a ser limitado ao valor da remuneração do servidor do cargo efetivo. Como eu falei, antes podia levar gratificações, tudo aquilo. A partir dessa reforma de 98, apenas o vencimento do cargo efetivo que seria levado para o benefício, para o cálculo do benefício. Portanto, não mais poderia levar para aposentadoria gratificações incorporadas que não pertencessem ao cargo efetivo. 2003, governo Lula, a gente tem outra reforma, certo? Ele mantém os requisitos, certo? 10 anos no serviço público, 5 anos na carreira, 35 anos de tempo de contribuição e 60 anos para o homem, 30 anos de tempo de contribuição e 55 anos para a mulher. Porém, ele retira o direito da integralidade e da paridade. Então, a partir de 2003, quem entrou depois de 2003, o cálculo do benefício não é mais pegar o último contra-chequezinho e olhar o salário. Passa a ser igual ao do regime geral, que é o quê? Pega todos os salários de contribuição, de 94 para cá, pega os 20 menores salários, joga fora e faz a média apenas dos 80% maiores. Então, perde o direito dessa integralidade e dessa paridade. Manteve-se a limitação dos proventos ao valor da remuneração, né? Algo que foi modificado lá na época do Fernando Henrique. Então, as atuais regras são as seguintes. As aposentadorias elas podem ser por tempo de contribuição e idade, aposentadoria compulsória ou invalidez. Tempo de contribuição e idade, que se pede do servidor público para a mulher 55 anos de idade, para o homem 60 anos, 30 anos de contribuição para a mulher, 35 para o homem, 10 anos de efetivo exercício e 5 anos no último cargo. E a aposentadoria compulsória, atualmente, né, aquele servidor que atingiu 75 anos, então ele entra nessa fase da aposentadoria compulsória. Tem a aposentadoria por invalidez.
Temos outras variações, por exemplo, as aposentadorias especiais e pessoa com deficiência. Professores e policiais, como é que é o regramento? Ele reduz em 5 anos o tempo de contribuição e de idade. Dessas regras aqui, se reduz 5 anos no tempo de idade e no tempo de contribuição. Com a PEC, como é que fica? O que é estabelecido pelas diretrizes transitórias até que uma lei complementar venha a ser aprovada? Para os homens é estabelecido um mínimo de 65 anos de idade, para a mulher 62, né? Então aumentou em 5 anos para o homem, não foi? Quantos anos para a mulher? 7 anos. 25 anos de contribuição, não é mais 35 e 30. Tem gente defendendo porque agora o trabalhador, né, o servidor público, ele não precisa contribuir 35, 30 anos para se aposentar. É apenas 25, mas a gente vai mostrar que aqui é uma casca de banana, né? 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. No caso dos professores, como a gente falou, né, ele tem raiva de mulher. Quem fez esse texto, ele tem muita raiva de mulher, principalmente de professora. O que é que ele faz aqui? Pelos critérios atuais, a mulher, por exemplo, a professora, ela precisa ter quantos anos para se aposentar? Quanto tempo de contribuição? 25. E o homem? 60 e 30, não é isso? Pronto. O que é que ele faz? Ele iguala a idade do homem e da mulher, ele mantém o do homem em 60 e joga a idade da mulher de 50 para 60. Então aumenta em 10 anos a idade mínima da aposentadoria da professora. E coloca 30 anos de contribuição para ambos. Ele mantém os 30 anos do homem, então não houve modificação para o homem. Ele mantém os 30 anos do homem e aumenta de 25 para 30 o tempo de contribuição da mulher. Mais 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Sim, e ele coloca o seguinte lá, que a partir de 2024, ele coloca um gatilho, que a partir de 2024 o IBGE veio, nossos amigos do IBGE, calcularam, né, uma nova expectativa de vida aí. Houve um aumento no tempo de sobrevida da população. Automaticamente, esse gatilho já vai aumentar essa idade. Certo? Então, são gatilhos que já são colocados, né, para você aumentar a idade sem precisar fazer todo esse debate, enfim. Em relação às regras de cálculo, como eu falei, atualmente, né, pega-se a média dos 80% maiores salários de contribuição desde 94. Com a PEC, a ideia é pegar esses 20% menores salários, que tinha sido retirado do cálculo, joga de volta para a média, e isso faz com que a média caia. Em relação ao cálculo, né, para saber que percentual você vai ter direito sobre essa média, ele diz o seguinte, que se você, dentro desse período aí, conseguiu comprovar pelo menos 20 anos de contribuição, você já tem direito a 60%. Mais 12% a cada ano adicional de contribuição sobre esses 20 anos. Então, em outras palavras, ele coloca lá, pode se aposentar tendo 25 anos de contribuição, né? Tanto para homem como para mulher, não é isso? Mas, se você, homem, mulher, quiser se aposentar com 100% da sua média, vai ter que trabalhar 40 anos. Então, assim, né? Eu, inclusive, eu já vi nos debates que eu fiz aí, servidores públicos comemorando, porque não vai precisar de 35 e 30 para se aposentar, só de 25. Aí quando a gente diz, gente, mas é 25, mas esses 25 vai dar direito a você a ter da sua aposentadoria, o quê? 20 é 60, 5, 10 vai ter direito a 70. 70% do que você teria direito, ele vai ter a 30% da sua média. Só para a gente ter uma ideia do quanto é nociva essa mudança. Vamos pensar aqui numa trabalhadora da iniciativa privada, certo, que se aposenta por idade. Ela precisa ter 60 anos, não é isso? E 15 anos de contribuição. Aí como é que é feito o cálculo? Se ela teve esse requisito mínimo da aposentadoria por idade, 60 anos de idade e 15 anos de contribuição, ela vai ter direito a 85% da média do salário de contribuição. Por que 85%? Ela adquiriu os requisitos mínimos, então ela tem direito a 70%. Mais 1% por cada ano de contribuição. Não foram 15 anos? 70 mais 15, 85. Então ela precisaria, por exemplo, ter 60 anos e contribuir 15 anos, não é isso? Para ter direito a 85% da média. Com a PEC, deixa eu mostrar aqui, não está aqui no próximo slide, mas eu vou falar. Com a PEC, o que acontece? Essa mulher, ao invés de ter 60 e 15 anos de contribuição para ter direito a 85% da média, ela vai ter que ter 62 anos e trabalhar 33 anos contribuindo.
para ter direito aos mesmos 85% que ela tem hoje. Então ela vai ter que trabalhar, ao invés de 15, 33 anos para ter direito aos 85. Por quê? 15 anos não dá direito nem a se aposentar, não é isso? Ela vai precisar de 20 anos. E se ela tem os 20, ela só tem direito a 60% da média. Então é uma mudança, né, significativa aí nesse regramento. Em relação às regras de transição, como eu falei, essas reformas de 98, 2003, muitos estão nessas regras de transição. Aprovada a PEC, acaba essas regras de transição e vocês vão passar automaticamente para as regras de transição da PEC. E aquelas elas vão ser jogadas no mar do esquecimento. Certo? Quer dizer que as velhas não. Todo mundo já cai na nova. Já cai na nova. Algo que não aconteceu na de 2003. Né? A 2003 manteve a de 98. Quem estava na regra de transição de 98 poderia usufruir dela. Mas essa não. Ela acaba com a de 98, a de 2003 todo mundo já cai nessa daqui. Certo? Vamos lá. Regras de transição. Ele coloca lá como disposições transitórias que o regramento é o quê? 65 homens, 62 mulheres, 25 anos de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 anos na carreira. Essas são as regras das disposições transitórias. Mas, para fazer uma ponte, ele diz que existe uma regra de transição. Né? Que os requisitos são os seguintes. Por exemplo, a mulher que tiver em 2019 56 anos, o homem 61. Né? 30 anos de contribuição, mulher, 35 anos, homem, 20 anos no serviço público e 5 anos, e conseguir ter esse somatório aqui, ela pode se aposentar. Então essa é a regra de transição. No caso do professor ou professora, reduz em 5 anos. Né? Então, mulher 51 anos e homem 56, porém a partir de 2022 aumenta para 52 e 57. A mulher ela precisa comprovar 25 anos de contribuição e o homem 30 anos, né, no caso do professor, 20 anos de serviço público, 5 anos da carreira e ter esse somatório aqui. O que é esse somatório? Né? Como a gente sabe, na iniciativa privada, uma das formas de aposentadoria é por esse cálculo do somatório de tempo de contribuição e idade. Se você tem um tempo de contribuição, por exemplo, a mulher, 30 anos, é o mínimo, né? O homem 35, e tiver uma idade que permita a mulher chegar em 86 pontos, ela pode se aposentar com 100% do que ela teria direito. E o homem, 96. Ele traz esse somatório para a regra de transição de vocês. Então, além de cumprir esses requisitos de idade, contribuição, tempo no serviço público, carreira, vocês ainda vão ter que ter esse somatório aqui. Então, aquela ideia de se aposentar com 55 anos, 56 anos, isso aí não vai existir por causa desse somatório de pontos. Pode falar. Eles, ali no serviço público, no efetivo exercício, eles dobram o tempo, porque na realidade eram 10. Eram 10. Esse dobra eu fiquei impactada com isso. Mas entende por que é 20? Por que é 20? Porque o tempo mínimo para você ter direito à aposentadoria não é 20? Então, ele, mais ou menos, ele coloca aí paralelamente o tempo de serviço com o tempo de contribuição mínimo. Partindo da prerrogativa que esse tempo de serviço vai lhe gerar 20 anos de contribuição. Porque, para o cálculo... Desculpa, não entendi. Vamos lá. O tempo de serviço não é 20 anos? O tempo mínimo para você ter direito, por exemplo, a 60% do benefício é 20. O cálculo começa a partir de 20. Então, não tem como ser menor. Entendeu? Pode falar. Assim, não tem como o tempo de serviço ser menor ao tempo de contribuição mínimo, que é 20 anos. Hoje, para se aposentar, precisa de... Hoje não. Deus o livre. Se a PEC for aprovada, vai precisar de 20 anos de contribuição no mínimo para você ter direito a 60%. Então, o tempo de serviço não tem como ser menor. Sim, mas é que a gente pode trazer o tempo de outros trabalhos. Isso. Então, por exemplo, eu que entrei na iniciativa... Privada. Eu vim da iniciativa privada e entrei na universidade mais tarde, eu teria condições de me aposentar em pouco tempo, só que se eles colocam esses 20 anos de próximo dos 30, tá? Mas colocam os 20 anos de contribuição, eles me jogam mais 10, o dobro de tempo. Então, isso foi uma discussão que, inclusive, lá do pessoal do Poder Judiciário, a gente fez semana passada. Isso vai dar uma mexida grande, essa questão de você somar tempo de iniciativa privada com essas regras. Então, isso, como eu falei no início, isso vai fazer com que essas regras de transição não tenham validade para muita gente. Algo que você por exemplo, conseguiria pegar iniciativa privada, tempo de contribuição, somar com o tempo do exercício do serviço público e conseguir ter uma aposentadoria proporcional, você não consegue ter.
E caso queira usufruir, vai ter que trabalhar muito tempo para ter direito. Aí acontece o quê? Você sai do período de transição e já cai nas disposições transitórias. Por esses cálculos, eu me aposentaria depois do tempo que era o mínimo que você depois dos 62 anos. Isso. Eu vou explicar mais à frente para vocês. Teve um companheiro que levantou a mão ali. Bem rapidinho, gente, para a gente finalizar. Eu entrei no serviço público há 2 anos atrás, tá certo? Certo. Eu tenho 42 anos. Certo. 2 anos e a contribuição fica realizada há 40 anos. Isso. Só que daqui a 40 anos, antes disso eu saio na compulsória. Como é que ficaria? Proporcional. Eu vou explicar mais à frente, sério. Que aí entra a questão do cálculo do benefício. Vamos fazer o seguinte, gente. Eu já estou finalizando. Aí vocês podem anotar as dúvidas e a gente deixa para a hora do debate. Pode ser assim? Pode ser assim? Porque eu estou vendo que está surgindo muita dúvida. Quando entra na parte das regras, realmente a nossa mente fica trabalhando para pensar o nosso caso. Mas vamos tentar adiantar aqui para a gente ver como é que a gente faz. Então aqui, ó, olha o tempo de transição para a mulher. O tempo de transição vai ser justamente na pontuação. Em 2019 ela precisa ter aqueles requisitos que eu falei, certo? Mais esse somatório. Porém, esse somatório ele vai aumentando a partir de 2020. Então é 87 em 2020, 88 em 2021 e vai se encerrar quando atingir 100 pontos em 2033. Então, a regra de transição para as mulheres vai até 2033. Para os homens, é de 95 a 105. Então, a regra de transição para o homem é mais curta. Ela vai só até 2028. Olha, professores, é de 81 a 95 para a mulher e do homem de 91 a 100. Também, né, proporcionalmente, há um tempo de transição mais curto. Em relação ao cálculo, que o colega perguntou ali, ela coloca aí recortes, certo? Então, para quem entrou até 2003, que foi a última reforma, é uma coisa. Para quem entrou depois, é outra. Na verdade, já é assim, mas vai ser mais prejudicada ainda. Por exemplo, para quem ingressou antes de 2003, cumprindo os requisitos de idade, tempo de contribuição, serviço público e carreira, para ele ter direito à integralidade, quem entrou aqui antes de 2003? Pronto. Atingir os requisitos. Pelas regras atuais, vocês já teriam direito de cara à integralidade e paridade. Se a PEC for aprovada, vocês vão ter direito à integralidade e paridade apenas se a mulher tiver 62 anos e o homem 65. Se quiser se aposentar, não, eu atingi todos os requisitos, tenho 58 anos, vai para uma proporcional. Certo? E detalhe, vai para uma proporcional se o somatório de pontos for suficiente lá no seu... Então assim, quando você sai vinculando tudo isso, acaba que não consegue entrar na regra de transição. Né? Então, como eu falei, integralidade e paridade, se a idade na aposentadoria for de 65 anos para o homem, 62 para a mulher e 60 anos para o caso do professor. Se não atingir essa idade, vai para um proporcional, que é o mesmo cálculo do regime geral. 60% por 20 anos de contribuição e mais 12% a cada ano acima desses 20 anos. Para quem ingressou depois, cumprindo os requisitos de idade, tempo de contribuição, serviço público e carreira, vai ser para ele o teto do regime geral. Olha lá. Isso se for aprovado um regime de previdência complementar. Só que ele coloca se for aprovado, mas ele embaixo ele coloca é obrigatório no prazo de até 180 dias a criação de um regime de previdência complementar. Então ele vai criar um regime de previdência complementar. A contribuição de vocês atualmente, quem no caso do servidor federal tem a questão do FUNPRESP, né? Quem não está no FUNPRESP, vamos pensar no caso, não, vamos deixar o FUNPRESP de lado. Então a contribuição, a alíquota é sobre o vencimento bruto, não é isso? Aprovada a PEC, é obrigatório o governo criar um regime de previdência complementar, certo? Automaticamente, ao ser criado, essa alíquota ela cai apenas para o valor do teto do regime geral, que é R$ 5.889. E se você quiser ter direito a essa parte aí, sobressalente sobre o teto, vai ter que pagar no regime complementar outra alíquota. Então vai ficar uma situação que vocês vão pagar a alíquota, uma alíquota sobre o teto, R$ 5.889, uma alíquota sobre essa parcela acima do teto, e ainda vai ter a alíquota extraordinária, para conseguir
ter direito, não a 100% do salário, mas um valor bem inferior a 100% do salário. Então o que é que a gente tem colocado? Que essas mudanças para o servidor público, ela aumenta a idade, aumenta o tempo de contribuição para ter direito aos 100 pontos, aumenta a alíquota, reduz significativamente o benefício e tira o poder, por exemplo, de governos estaduais e municipais de legislar e de executar sobre o seu próprio orçamento. Então, assim, ele quer chegar num equilíbrio financeiro e atuarial, aumentando a alíquota significativamente e reduzindo o benefício significativamente. Então, essa é a estratégia com essas mudanças. Então, vamos lá, vamos passar. Como é que ficam as alíquotas? Vamos lá. Atualmente é 11%. Para quem ingressou até 2013 sem adesão do FUNPRESP, é 11% sobre todo o vencimento, não é isso? Tem alguém aqui que aderiu ao FUNPRESP? Não, né? Todo mundo é sobre... É natural, todo mundo é sobre o vencimento... Porque o FUNPRESP, na verdade, ele foi uma discussão iniciada lá com os policiais federais, foi um regime de previdência complementar que foi criado em 2013. Então, assim, a ideia é que quem entrasse depois de 2013, ele já entraria nesse FUNPRESP, porém não é obrigatório. Certo? Tem até 180 dias para desistir. Para desistir. Tem até 180 dias. Mas ele não é obrigatório. Esse que vai ser criado é obrigatório. Quem entrou já tem que estar nesse regime complementar. Quem ingressou até 2013 com adesão ao FUNPRESP paga atualmente 11% sobre o regime geral e uma alíquota extraordinária para ter direito ao valor superior ao teto do regime geral. E quem ingressou a partir de 2013 é 11% sobre o teto. Então, assim, o cara não tem direito à escolha. Ele é 11%. Se ele quiser ter direito ao valor acima de 5.839, ele que completa, né? Com a PEC, como é que fica? Ele diz o seguinte, quem ganha salário mínimo vai sair na frente, porque a gente vai reduzir em meio ponto, certo? Em 0,5% a alíquota. A gente vai reduzir de 8% para 7,5%. Para quem ganha salário mínimo, isso é uma economia mais ou menos de R$5. Só que no grosso, aqui, o que acontece? Quem ganha acima de R$4.500, a contribuição mínima vai ser 14%. Lembra lá que eu falei, aprovado é 14% já para todo mundo. Mas aí, por exemplo, o governo vai ter que fazer uma lei complementar que vai fazer esse escalonamento aqui. Mas por essa regra, quem ganha acima de 4.500 já vai ser 14%. Aí de 3.500 é 14, aí o do teto a 10.000, 14,5, de 10.000 a 20.000, 16,5, de 20.000 a 39, 19 e acima de 39, 20, 12%. Certo? Vamos lá. Então, para facilitar, né, ficar de forma mais didática, já que estamos aqui no meio de professores, então a ideia é que a gente traga alguns exemplos de tudo isso que a gente falou, para ver de que forma essa regra de transição ela afeta os servidores. Por exemplo, a gente trouxe um exemplo de Catarina, ela é servidora pública, e em 2019 ela tinha 45 anos de idade, 16 anos de contribuição, e ela ingressou antes de 2003. Olha o raciocínio. Quer se aposentar por contribuição, então, portanto, para ela falta o quê? 14 anos. Né? Ela tem 16 anos de contribuição, falta 14 anos. Sem a PEC, a sua aposentadoria voluntária poderia ser concedida em 2033, ela iria estar com 59 anos de idade e teria direito à integralidade e paridade, porque ela não cumpriu os requisitos. Com a PEC, ela não entra na regra de transição, já de cara. Em 2033, ela vai ter 59 anos, né, de idade e 30 anos de contribuição. Então ela vai ter 89 pontos. Só que em 2033, deixa eu ver aqui, ela precisa de quantos pontos? 100. Tá lá. Ela precisa de 100 pontos, ela só vai ter 89, então ela não pode se aposentar. Então a regra de transição acaba em 2033, então ela não tem acesso à regra de transição. Ela não vai conseguir acumular os pontos necessários antes de 2036, quando alcançará a idade mínima para a aposentadoria da regra geral, que é de 62 anos de idade. Como ela vai completar a idade e vai ter já desde os 59 anos os requisitos, ela vai ter direito à integralidade e o reajuste paritário. Vamos pensar aqui o caso de Maria Lúcia. Maria Lúcia ela é professora, ela tem 40 anos, tem 10 anos de contribuição e ingressou após a reforma de 2003. Ela quer se aposentar por tempo de contribuição, então faltam para ela
ela tem 10 anos de contribuição, falta 15 anos para Maria Lúcia se aposentar, ou seja, com a idade de 55 anos, em 2034. Pelas regras atuais, em 2034, ela de cara, como ela entrou depois de 2013, ela já não tem direito à integralidade e paridade, não é isso? Então, o cálculo do benefício dela vai ser igual ao do regime geral. Pega os 20% menores de salário, joga fora, faz a média dos 80% maiores. Em 2033, como ela vai ter a idade e o tempo de contribuição, ela tem direito a 100% da média. Com a PEC, vamos lá. Caso a reforma seja aprovada, Maria Lúcia não conseguirá se aposentar em 2034, quando tiver 55 anos de idade e 25 anos de contribuição. Ela só vai ter 80 pontos. Portanto, Maria Lúcia poderá se aposentar em 2039, 5 anos depois, quando tiver 60 anos e 30 anos de contribuição. E detalhe, em 2039, ela não vai ter direito aos 100% do que ela teria direito, da média. Ela vai ter direito apenas a 80% da média dos 80% maiores salários. Se ela quiser ter direito aos 100% da média que ela teria direito, ela vai ter que trabalhar até os 70 anos de idade, que vai ser quando ela vai ter 40 anos de contribuição. Olha para aí, imagina uma professora, 70 anos de idade, né? A gente tem toda uma peculiaridade sobre, né, os profissionais de educação, por isso que entra numa espécie de aposentadoria especial, porque a Constituição ela teve esse caráter, né? A isonomia é isso, tratar os desiguais de forma desigual. A mulher de uma forma, o professor de outra forma, né? Então, assim, simplesmente Maria Lúcia, ela vai ter que se aposentar, aí para ganhar 100%, 70 anos de idade. Era bom esclarecer que essa professora, não é essa professora, é a professora do BTT. Oi? É a professora do ensino médio. As professoras que estão no ensino superior não entram é o que a gente chama do básico. Exatamente. É a questão do básico, certo? Bem lembrado. No caso do homem, vamos lá. Luiz Carlos, ele é servidor público e em 2019 tem 58 anos, 30 anos de contribuição e ingressou antes de 2003. Ele quer se aposentar voluntariamente, portanto faltam 5 anos para ele se aposentar. Então em 2024, Luiz Carlos ele teria 63 anos de idade e 35 anos de contribuição e teria direito à integralidade e paridade. Com a PEC, ele entra na regra de transição, porém em 2024 ele vai ter 63 anos e 35 anos de contribuição, que dá 96 pontos, porém ele precisa de 101 pontos. Em 2027, ele atinge 104 pontos, né? Os 104 pontos mínimos colocados pela regra de transição, porque ele vai ter 66 anos e 38 anos de contribuição. Terá aposentadoria pela integralidade e paridade, já que terá idade superior a 65 anos. Ele vai ter 66 anos. Também pode se aposentar em 2026, porque terá atingido 65 anos de idade, desde que aceite um benefício menor, porque ele não vai ter o tempo de contribuição suficiente. Certo? Enfim, tem outros exemplos aqui. Em relação às pensões, como eu falei, as pensões agora vão ser por cotas, né? O valor da pensão ficará menor, será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria, mais 10% por dependente, né? Aí tem as observações. Se a pessoa assegurada falecer durante a fase contributiva, as cotas recaem sobre um valor calculado como se tivesse aposentado por incapacidade por trabalho. Neste caso, aplica-se a regra de 60% da média, mais 12% por ano de contribuição excedente aos 20%. É o cálculo do regime geral. As cotas elas vão incidir sobre um montante composto de 100% do valor do teto e 70% do valor que excedeu o limite. Então, essas cotas não é sobre o valor dos 100%, né? É de cara a pensão, tanto para o servidor público como para o trabalhador do setor privado, a cota ela vai ser 100%, vai ser em cima dos 100% do valor do teto, mais 70% do valor que excedeu o teto, certo? Há acumulações, né, de benefícios. É proibido a acumulação de mais de uma aposentadoria do mesmo regime, mais de uma pensão do mesmo regime, e tem as exceções, por exemplo, 2 pensões de regimes diferentes. Aí tem as aposentadorias especiais, por exemplo, professores e profissionais da saúde, que eles podem ter mais de uma aposentadoria, né? Pensão e aposentadoria pode acumular, porém, você escolhe a maior, o maior benefício, e tem direito a apenas uma cota do segundo, do menor. Por exemplo, você tem 2 benefícios, tem a aposentadoria e uma pensão. Aí você escolhe o maior
E do segundo, se o segundo for de 1 a 2 igual ou inferior a um salário mínimo, você tem direito a 80% dele. Se for de 1 a 2 salários mínimos, você tem direito a 60% desse segundo menor, né? De 2 a 3, 40%. E se esse segundo benefício for de 3 a 4 salários mínimos, você tem direito a apenas 20% dele. Vamos lá. Anistiado político. Falar daquela parte? Tem uma parte no texto lá que fala sobre anistiado político, eu não lembro. Mas tem no texto que a gente fez. Tem lá. Parece que passa a contribuir, né? Tem uma parte lá no texto que a gente fez que fala sobre anistiado político. Deixa eu passar isso aqui. Como eu falei, a obrigatoriedade da previdência complementar. Então, o governo vai ser obrigado a criar essa previdência. E lá no texto, assim, não fica muito claro, mas pelo que a gente leu lá, todo mundo, criado o regime de previdência complementar, todo mundo é obrigado a migrar para ele. O abono de permanência, como a gente sabe, o abono de permanência para aquelas pessoas que adquiriram o direito de se aposentar de forma voluntária, mas quiserem continuar, o abono de permanência é no valor da contribuição, não é isso? No texto da PEC agora é o seguinte, até o valor da contribuição. Se ele colocar até, significa que pode ser menor. Porque o que vai instituir o valor do abono de permanência é uma lei complementar futura. Entendeu? Vamos lá. Gatilho na idade, como eu falei, a partir de 2024 a expectativa de vida aumentou, a idade já aumenta automaticamente. E como eu falei, né, ele cria uma chamada Lei de Responsabilidade Fiscal para o regime próprio. Ele está fazendo um trocadilho chamando de Lei de Responsabilidade Previdenciária. Ele coloca uma série de regramentos lá. Por exemplo, tem que ter equilíbrio fiscal e financeiro. Como eu falei, é algo que não existe nos regimes próprios. Certo? E ele diz que caso o governo não consiga estabelecer esse equilíbrio, o governo estadual ou município, ele vai ser penalizado e vai deixar de receber transferências constitucionais. FPM, FPE, não vai ter garantia, não vai ter financiamento, não vai ter empréstimo, não vai ter nada. Então, como quase todo mundo é deficitário, o exercício corrente do governo vai ser simplesmente para buscar esse equilíbrio. Então, ele perde o seu poder discricionário. Então, o ano inteiro vai ser correndo atrás para acabar com esse déficit. Se ele não fizer isso, ele não recebe as suas transferências. Então, é mais ou menos essa situação. Então, gente, assim, eu acho que eu falei demais já, mas a ideia é que grande parte desses textos, o DIEESE, como a gente vem conversando, é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, é um departamento, né, muitas pessoas confundem como órgão do governo, mas não é do governo, né? O DIEESE é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, e conquistou a utilidade pública há mais de 3 décadas aí, né? Então, é um departamento que tem mais de 60 anos de história, e ele pertence à classe trabalhadora. Ele pertence ao movimento sindical. Quem mantém o DIEESE é o movimento sindical brasileiro. Porém, na medida em que a gente vai vendo esse desmonte, né, do papel de proteção social do Estado, vendo esse desmonte do movimento sindical, só para vocês terem uma ideia, o ano passado, comparando a arrecadação dos sindicatos com a de 2017, a queda foi de 80%. Então, os sindicatos passaram a sobreviver com cerca de 20% do que eles sobreviveram em 2017. Então, acaba que no momento em que essa asfixia do movimento sindical vem sendo instaurada, os braços do movimento sindical também vêm sofrendo. Por exemplo, o DIEESE. E o interessante é que a gente vem passando por uma dificuldade de financiamento, né? O DIEESE, ele não tem sede própria, por exemplo. A gente fica, a nossa sede fica lá em São Paulo e a gente é distribuído por 17, teve um escritório que fechou, 17 estados, né, pelo país, e em escritórios regionais. Aqui eu sou o supervisor técnico do escritório regional do DIEESE da Paraíba, né? Mas, dada essa queda na arrecadação dos sindicatos e, consequentemente, né, a asfixia dos instrumentos de luta do movimento sindical, isso vem fazendo com que o DIEESE sofra, né, severas perdas. Então, há uns 3 anos atrás, a gente tinha cerca de mais de 300 funcionários. Hoje a gente está com cerca de 150. E interessante, com a demanda crescendo cada vez mais, né? Então, assim, o que a gente pede, caso a gente não queira perder, né, esse serviço do DIEESE enquanto movimento, né, de luta, né, em favor da classe trabalhadora do nosso Estado, o que a gente vem fazendo é literalmente assim, passando o chapéu pelos sindicatos para a gente fortificar esse trabalho aqui. Porque a gente, por exemplo, o DIEESE já fechou o escritório do Amazonas, fechou do Rio Grande do Norte. Eu estou me dividindo aqui entre Paraíba e Rio Grande do Norte.
Então, em momentos como esse, né, eu, enquanto economista, né, não falando pelo DIEESE, mas enquanto economista, eu vejo a importância de uma instituição de classe como essa. Né? Então, o DIEESE, ele produz, além de pesquisas, a gente tem a faculdade do DIEESE, foi uma conquista do DIEESE, fica lá em São Paulo, que é a única faculdade no Brasil que tem um curso de bacharelado em ciências do trabalho. Né? Que é uma espécie de ornitorrinco, é uma mistura de um curso de administração com contabilidade, economia, antropologia, sociologia, estatística, e nisso a gente chega num chamado cientista do trabalho. Né? É uma faculdade reconhecida pelo MEC, né? O DIEESE, ele presta assessoria junto aos sindicatos, elabora diversas notas técnicas sobre sistemas, né, de conjuntura que tem impacto sobre a vida do trabalhador. Então, é mais uma instituição, não só o DIEESE como outras, é mais uma instituição que, enfim, está na mira do governo. O governo cortou tudo que era de financiamento dos nossos projetos. A gente tem uma pesquisa que era paralela à pesquisa APNAD, como vocês conhecem, do IBGE, que era a pesquisa de emprego e desemprego. A gente fazia em 9 regiões metropolitanas, só fazemos agora em 4. Fechamos escritórios, acabamos com pesquisa da cesta básica, que a gente faz em alguns estados, tudo, né, por causa desse desmonte que o Estado vem tentando fazer sobre o movimento sindical. Então, a gente se coloca à disposição de vocês. Sobre a Previdência, a gente tem uma série de notas técnicas, tem lá um textão que traz uma síntese de comentários sobre a PEC, todas as informações sobre a PEC. Tem outra nota técnica que fala sobre o impacto da PEC sobre a vida das mulheres. Teve outra nota técnica que a gente fala sobre o que as mudanças do BPC vai trazer para a sociedade brasileira. E vai sair outra, a PEC 6, desigualdade de renda, PEC 6 e mercado de trabalho. Então, estamos debruçados sobre a peça, tentando fazer esse material. E, adicionalmente, nós fizemos uma calculadora. Tem o site do DIEESE, certo? Nessa calculadora, vocês podem colocar informações básicas. Setor privado, setor público, idade, tempo de contribuição, ano de nascimento. E ele vai, quando você girar lá o aplicativozinho, ele vai dizer como seria a sua aposentadoria nas regras atuais e com as regras estabelecidas pela PEC. Certo? Além do site, vocês vão encontrar ele tanto no aplicativo para iOS como para Android. Certo? É só entrar lá na lojinha do celular e colocar DIEESE e automaticamente a gente já baixa essa calculadora. Então a gente se coloca à disposição. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. Peço perdão, porque eu acho que eu falei demais, mas é isso, a gente se coloca à disposição de vocês. Obrigado.